Quem diria, o Bolsonaro tá para demitir o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um que não dorme mais, porque ele sabe que, antes de ser ministro, ele cometeu diversos crimes. Que a chance dele ir preso daqui 2, 3 anos é muito grande. Porque pensa num cara que cometeu muito crime e que tava com várias investigações contra ele. É o Guedes. Essas investigações pararam porque a partir do momento que ele se tornou ministro, ele tinha foro privilegiado. E aí as investigações pararam, a Procuradoria-Geral da República não o investigou e essas investigações voltarão quando ele não for mais ministro. A coisa vai ficar feia para o Guedes porque o Bolsonaro já colocou na cabeça que o Guedes o traiu e que com o Guedes não dá mais. Ó, eu vou explicar aqui porque isso passa por uma percepção do pessoal de direita, que é o seguinte, que um candidato só pode ser viabilizado se ele tiver apoio amplo e irrestrito, talvez não tão irrestrito, mas apoio amplo do mercado financeiro. Senão, essa pessoa nunca ganha eleição. O pessoal da direita acredita nisso, para eles isso é como se fosse uma verdade absoluta. Sem apoio do mercado, ninguém ganha eleição. O Lula ganhou 4. Não ganhou a 5ª porque o juiz ladrão o tirou, senão ganhava 5. Só pra você ter ideia. Eu vou explicar aqui por que o Guedes está com o pescoço assim na reta e qual será o plano do Bolsonaro. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, quer ver a casa cair pro Bolsonaro, pro Guedes, para todos esses bandidos, são bandidos. Se você quer ver a casa cair, inscreva-se aqui no canal. O Bolsonaro, ele quis a PEC dos precatórios. Por que ele quis a PEC dos precatórios? Porque ele queria dar calote nos precatórios? Não, eu tenho certeza que você perguntar para o presidente da República, Jair Bolsonaro, o que é um precatório, ele não sabe nem te explicar. Né? Mas não sabe mesmo, que ele não deve nem saber muito bem o que é isso. O próprio Bolsonaro fala que não entende nada de economia. Porém, o pessoal do Centrão, de olho em mais dinheiro público para roubar, e o Bolsonaro também leva parte desse dinheiro, não pense que não leva, ele falaram assim, olha, para a gente poder ter um bolsolão maior em ano de eleição, a gente precisa aprovar a PEC dos precatórios, que vai abrir ali 90 bilhões no orçamento. No meio da PEC dos precatórios, eles colocaram uma mudança uma alteração na PEC do teto de gastos. Que a PEC do teto de gastos era aquela PEC que nós aqui da esquerda chamávamos de PEC do fim do mundo. Foi aquela aprovada no governo Temer, pelo Eduardo Cunha, que o Bolsonaro votou a favor, toda a direita e centrão votaram a favor, que limitou eles chamam de gastos, eu vou chamar de investimentos, em educação, saúde, moradia, social, tudo que você puder imaginar, segurança, tudo que é bom para o público, esses investimentos foram limitados, congelados por 20 anos. Se o PIB não subir, o governo não pode investir mais nisso. E aí, isso é limitado pela inflação do ano anterior e pelo PIB. Só que tem uma coisa. O PIB geralmente era calculado, a inflação era calculada de junho do ano anterior até junho desse ano. Por que de junho até junho? Porque o orçamento é votado em agosto. Então, a inflação de junho você fica sabendo em julho. Então, em agosto, quando se vota a lei de diretrizes orçamentárias, o nome disso tudo, é a lei que vai dar as diretrizes para o orçamento do ano que vem, para o orçamento todo do Brasil, do nosso país, no ano que vem. Quando se vota em agosto a lei que dá as diretrizes, já se sabe exatamente quanto é o teto de gastos. E olha, eu sou contra o teto de gastos, viu? Mas, o que acontece é o seguinte, a PEC dos precatórios mudou isso. Mudou o quê? Mudou que agora a inflação vai ser contada de janeiro a dezembro desse ano. Não de junho a junho, e sim de janeiro a dezembro. O que acontece é o seguinte, em agosto se vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias, chamada de LDO, sabe como? Sem saber qual é o teto de gastos, porque você não sabe qual é a inflação de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Em dezembro, comecinho agora de dezembro, vão ter que votar o orçamento do ano que vem. E não se sabe qual é o teto. Você não sabe qual é o teto. Por que fizeram essa mudança? Para driblar a lei, porque a inflação nesses últimos meses está maior. Você deve estar sabendo que os preços estão muito maiores do que eram alguns meses atrás. Então, e a inflação subiu mais rápido do que de junho do ano passado até dezembro do ano passado. Então, tirando esses meses do ano passado e colocando de janeiro a dezembro desse ano, a inflação foi maior. Se a inflação foi maior, o teto de gastos é maior e isso libera mais dinheiro para o orçamento do ano que vem. Dinheiro que eles vão roubar. Não pense que é para outra coisa, não. É para roubar mesmo. Uma parte ali pequena vai para o Auxílio Brasil, o resto é roubar que eles querem. Tá. O mercado financeiro tá por aqui com o Bolsonaro. Por aqui com o Paulo Guedes que deixou. Porque o Bolsonaro falou com o Guedes primeiro falou, não vou. Aí o Bolsonaro falou, eu não quero isso, porque isso vai furar o teto de gastos. A gente precisa manter o teto de gastos, porque pro mercado financeiro, o teto de gastos é igual o Jesus para um evangélico. É sagrado, não tem nada mais sagrado para eles do que o teto de gastos. O teto de gastos limita todos esses gastos, mas não limita quanto nós pagamos
para a dívida pública, sabia disso? Tem uma dívida pública no Brasil e metade do orçamento da União vai para pagar a dívida pública, ou seja, metade de tudo que você paga de imposto. Você está vendo esse vídeo? Então, se você estiver na sua casa, você está pagando a internet, você está pagando a luz. Você vai ver a conta de internet, tem ali imposto, 30%, 40% do que você paga é imposto. Você vai ver a conta de luz também, 30%, 40% é imposto. Saiba de uma coisa, metade dos impostos que você paga, metade desse dinheiro vai para banqueiros, vai para pagar a tal da dívida pública. E o resto é o orçamento do Brasil. Então imagina um país que metade do que você paga de imposto, do que é arrecadado de imposto, vai para meia dúzia de bilionários. É isso que é o Brasil. Tá, os banqueiros veem ali o teto de gastos como sagrado porque diz ali, ó, vai para pagar banqueiro, o resto limita o gasto do resto porque não tem que gastar em saúde, em educação, em moradia, em segurança. Não, gaste menos nisso para sobrar mais para os banqueiros. Ok. Quando o Paulo Guedes, como ministro, que tinha apoio, aí eu vou falar, amplo e irrestrito do mercado financeiro, quando o Paulo Guedes é a favor e deu várias declarações a favor da PEC, ele traiu os banqueiros. Os banqueiros falaram, peraí, aí não dá. Aí você está mandando a tal da responsabilidade fiscal para o espaço, e aí, lá na frente, pode ser que não tenha dinheiro para pagar para os banqueiros, não tenha tanto dinheiro para pagar para os banqueiros. Então os banqueiros falaram, Guedes, não dá mais. Só que tem um problema. O Guedes sempre teve um trunfo com o Bolsonaro. E eu lembro do Guedes falando isso pro Bolsonaro naquela reunião ministerial de 22 de abril do ano passado, que vazou o vídeo e tudo mais, que o STF mandou tornar público. O Guedes fala isso pro Bolsonaro sempre. E ali eu tive a confirmação de uma coisa que eu falava em 2019, comecinho em 2020, em muitos vídeos, que é o Guedes mente pros empresários e o Guedes mente para o Bolsonaro. Ele mente pros dois lados. E os dois lados, os empresários porque só pensam com o bolso, e o Bolsonaro porque é uma anta, nenhum deles percebe que o Guedes está mentindo para os dois lados. Os empresários foram percebendo pouco a pouco, mas eles sempre tinham a esperança de que o Paulo Guedes, um dos Chicago Boys é porque ganhou bolsa, inclusive, com dinheiro público, para estudar na Universidade de Chicago. E ali foram formados alguns dos maiores neoliberais do mundo. Gente que ferra a vida do povo, pensa num lugar que deveria ser queimado. É a sala de aula ali onde o Guedes e esses malditos estudaram. Meu Deus do céu, só se doutrina a gente ali para ferrar o povo. Tá. O que acontece? Eles pensavam, o Guedes vai lá, vai aprovar a reforma, vai privatizar a Petrobras, vai fazer isso, aquilo. O Guedes não fazia, mas eles sempre tinham esperança. Ok. Agora eles não têm mais. E aí o Guedes falava sempre pro Bolsonaro, olha, eu tenho um empresário do meu lado, o empresariado está na palma da minha mão. E ele falava bem assim, eu tenho os empresários na palma da minha mão, ó. Eu faço o que eu quiser, os empresários estão todos comigo. Tá comigo tal banqueiro, lembra do André Esteves, daquele áudio dele, dando uma palestra, falando que ele ligava para ministro do STF para dar ordem, que ele dava ordem para Arthur Lira, tudo mais? Então, até para o presidente do Banco Central ele dava ordens? Pois bem, esse é o tipo de empresário que o Guedes falava, está na palma da minha mão. Donos de bancos, esses bilionários estão todos comigo. Só que tem um problema, não estão mais. E aí o Bolsonaro viu, peraí, eu não tenho apoio do povo porque a política econômica só ferra o povo. Mas ferrava o povo, eu tinha apoio dos empresários. Só que agora eu também não tenho apoio dos empresários, então eu vou precisar demitir o Guedes, e o Bolsonaro não gosta do Guedes, tá batendo boca com o Guedes já faz muitos meses. Eu falei, eu vou demitir o Guedes e colocar alguém aqui que ou o povo goste ou os banqueiros gostem. E aí eu vou te falar uma coisa, os políticos de direita, isso no PSDB, por exemplo, e agora no bolsonarismo, eles têm um entendimento, que pra mim é uma coisa louca, de que para um político ser eleito e se viabilizar eleitoralmente, precisa de apoio do mercado financeiro. Por quê? Tendo apoio do mercado financeiro, você logo tem apoio da Veja, da Globo, do SBT, do Valor Econômico, da Revista Exame. Por quê, Thiago? Porque todos eles são da Folha, do Estadão, porque os donos dessas empresas todas são grandes players do mercado financeiro. Muita gente não sabe, mas o André Esteves, aquele lá do áudio e tudo mais, que dá ordem para todo mundo, banqueiro bilionário, ele é dono de vários veículos de mídia. Revista Exame também foi comprada por um outro banco, o Valor Econômico também é de outro banco, o Infomoney é da XP, aí tem a Globo, os donos da Globo estão em dezenas de investimentos, eles dependem 100% do mercado financeiro, inclusive eu já falei aqui várias vezes, a Rede Globo dá prejuízo, o operacional da Globo dá prejuízo. Se não fosse os investimentos que eles têm no mercado financeiro que estão dando lucro, a Globo já estava à beira da falência. Eles estão ainda usando os investimentos para sustentar o resto da Globo, porque eles imaginam que com o Globoplay e tudo mais vai crescer muito, vai bater de frente com a Netflix e eles voltarão a dar lucro, mas o operacional dá prejuízo. Folha, Estadão, todos eles. Por isso que você vê esse pessoal sempre fazendo ativismo neoliberal, não é jornalismo, nunca foi.
Não é que, não, parou de ser jornalismo. Não, nunca foi jornalismo. Sempre foi ativismo político neoliberal. Para quê? Para ferrar o povo e para que eles ganhem mais dinheiro, os donos desses veículos de mídia. É isso que eles querem, ganhar mais dinheiro, dinheiro no bolso deles, né? A notícia é a parte do caminho que é para tentar manipular as pessoas. O Bolsonaro percebeu o seguinte, eles todos estão hoje com o Sérgio Moro. E aí ferrou. Ó, vou mostrar aqui nosso carro de som, denunciando os crimes do Bolsonaro. Cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Aqui um trecho, ó, outro trecho aqui. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não.